Hoje tem reunião já rolando, inclusive a Gabriela, nossa super Gabriela Coelho, mandou um relato aqui sobre o que está acontecendo. Reunião da Comissão de Transparência da Justiça Eleitoral, aquele grupo, né, que trata das eleições e que tem a participação das Forças Armadas e que virou uma espécie de palco de embate. Por quê? Porque o Ministério da Defesa não está satisfeito. Depois de ter soltado uma nota dizendo que não se sentia prestigiado pelo governo, o ministro da Defesa fez um outro pedido para ter uma audiência específica só dos militares com o TSE, excluindo os outros integrantes dessa comissão. Isso depois de Fachin ter dito, não, gente, a gente debate tudo o que vocês quiserem, mas aqui, na Comissão de Transparência das Eleições. O ministro da Defesa não, quer um encontro a sós. Carla Bride, vem para cá. Pois é, Dani, boa tarde a você, a todos que nos assistem aqui no 360. Algumas horas antes, então, do início da reunião, marcada para as 3 horas da tarde, de forma virtual, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral, ao ministro Edson Fachin, que preside a Corte Eleitoral, confirmando a presença de um representante das Forças Armadas nesta reunião de hoje da Comissão de Transparência das Eleições, mas nesse mesmo ofício ele reforçou que ainda requer uma reunião específica entre os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral e das Forças Armadas. A justificativa utilizada pelo ministro é que é necessário tempo e interação presencial para aprofundamento da discussão acerca de aspectos técnicos complexos. Como você disse, Dani, mais cedo nesse mês ele já havia requisitado essa reunião a sós com o TSE e as Forças Armadas e ontem o ministro Edson Fachin enviou um ofício dizendo que seria necessária a presença das Forças Armadas nesta reunião de hoje que acontece agora. Ele disse no ofício enviado ontem ao ministro da Defesa que a Comissão de Transparência é o lugar para as discussões técnicas e para o diálogo plural entre as instituições. Fachin também seguiu nesse mesmo texto dizendo que a maior parte das sugestões dadas pelas Forças Armadas sobre o processo eleitoral foi acatada. A gente lembra que o início dessa novela entre Forças Armadas, Ministério da Defesa e o Tribunal Superior Eleitoral é justamente essa afirmação do ministro da Defesa dizendo que não se sente prestigiado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que não acata as opiniões, que as Forças Armadas têm pouca ou nenhuma participação no processo eleitoral. E o TSE divulgou um balanço esse mês sobre as propostas enviadas à Suprema Corte Eleitoral. 44 propostas foram enviadas, o TSE acatou 32 delas e destas 10 são de autoria das Forças Armadas. Então, Dani, está prevista para encerrar às 5 horas da tarde essa reunião. A gente sabe que às vezes atrasa um pouco e deve ter um balanço depois sobre esse encontro da Comissão de Transparência das Eleições. Obrigada, Carla, pelas informações. Agora o Leandro Rezende avança para a gente e traz aqui um relato do que Luiz Edson Fachin, o atual presidente do TSE, Alexandre de Moraes, toma posse formalmente, já eleito, ele toma posse em agosto, o que Luiz Edson Fachin falou nessa reunião aos militares. Porque hoje em dia, né, Leandro, para provar que focinho de porco não é tomada, salve-se quem puder. Então, como os militares pediram essa audiência solo, que você está vendo aqui, a audiência específica, que eles querem uma audiência solo, só a Defesa e o TSE. E houve essa reunião hoje, Fachin já chegou botando pano quente, né? É isso, Dani. Essa reunião começou às 3 horas da tarde. O ministro Edson Fachin abriu o encontro, né, de acordo com os relatos das pessoas que participaram da reunião, que estão participando, né, da reunião com quem eu consegui conversar. O ministro Edson Fachin disse que essa reunião de hoje da Comissão de Transparência Eleitoral, de forma alguma, é uma resposta a ou a B. Aqui ele está falando dos militares. Ele deixou claro que essa reunião da Comissão de Transparência Eleitoral já estava prevista e de que ela não se trata de uma resposta aos questionamentos feitos pelo Ministério da Defesa, que voltaram a ganhar força nas últimas semanas, né, nas últimas 2 semanas. Disse também Edson Fachin que essa reunião foi uma forma de demonstrar que o TSE toma decisões baseadas em reuniões e decisões que são tomadas de maneira técnica. Foi essa mais ou menos o tom da fala do ministro Edson Fachin, que depois foi seguido pelo ministro Alexandre de Moraes, que falou bem menos, né? Fachin falou cerca de 10 minutos, Alexandre de Moraes falou menos, mas
mais no sentido de reforçar a fala do ministro Edson Fachin. Esse encontro de hoje é um encontro que já estava marcado há bastante tempo, desde maio, né, desde o mês passado, portanto, e ele tem a apresentação de várias entidades que, assim como as Forças Armadas, foram convocadas e convidadas a participar dessa comissão de transparência das eleições. Entre as instituições que falaram hoje nessa reunião estão a Universidade Federal de Pernambuco, a Fundação Getúlio Vargas e a Unicamp. Falaram ali, os expositores falaram sobre temas como confiança e integridade do sistema eletrônico de votação e também discutiram possibilidades futuras de, nas próximas eleições, terem mecanismos ainda maiores de transparência para as urnas eletrônicas. Então, a fala do ministro Edson Fachin e as demais falas dessa reunião, que ainda não terminou, mas pelo que eu consegui apurar, foram no sentido de deixar claro que já era um encontro previsto, faz parte do planejamento do TSE, não é uma resposta aos militares e que as decisões da Justiça Eleitoral são tomadas de maneira técnica com o apoio desses especialistas que foram convidados lá atrás, em setembro, junto com as Forças Armadas, para contribuir para melhorar o nosso processo eleitoral. Dani. Repisando, né, Leandro? Repisando e repisando. A gente espera, então, o fim desse encontro está previsto para daqui a pouco, daqui 15 minutos, basicamente, para as 17 horas. É claro que pode ir um pouco mais para frente ou antecipar. E a gente está em cima, Leandro, com as fontes dele, trazendo todos os bastidores aqui para vocês do que está acontecendo entre quatro paredes no TSE, militares, integrantes do Ministério Público, entidades da sociedade civil e o Tribunal Superior Eleitoral discutindo a transparência nas eleições. O Brasil sempre foi reconhecido internacionalmente por ter uma das eleições mais eficientes do mundo. E, Leandro, obrigada, querido. Já volto com você.